Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, primeiramente, vamos começar com a oração, juntando as mãos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado a Deus por esse dia, obrigado pelo nosso alimento, ó Pai, onde através dele Tu pode nos trazer saúde, mas também energia para que possamos executar nossas atividades diárias. Pai, que Tu possa nos conceder também entendimento dos nossos assuntos e que assim, ó Pai, possamos realizar nossas atividades da melhor forma possível. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, alunos, primeiramente vou começar com vocês hoje com o versículo bíblico que está lá em Gênesis 1, versículo 29 e 30, que diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servoão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então aí a gente vê um versículo que fala sobre alimento, né? Inclusive a nossa oração hoje comecei falando sobre o alimento, né? Esse alimento, a gente tem vários tipos de alimento. A gente tem o alimento espiritual, que a gente adquire através, né, da nossa conduta com Deus, através da palavra de Deus. Então é uma forma da gente alimentar a nossa alma. Mas também tem a alimentação do nosso corpo, certo? Que aí deixa muito claro, quando Deus fez a sua criação, Deus deixou as árvores, né, as plantas, os animais, cada grupo com seu tipo de alimento. Então, nas outras aulas a gente já viu lá, né, sobre os seres vivos, onívoros, carnívoros, herbívoros. Então, a gente vai ter, né, os animais que vai ter suas características, cada um se alimenta de uma forma, ok? E aí a gente entra no nosso assunto, peguem o livro de vocês na página 277, certo? 277. Então, a gente vai fazer a leitura do livro. Pega o marca-texto para vocês irem marcando. Por quê? A atividade de hoje vai ser um resumo, sim. Tudo que a gente for marcar, a gente vai transcrever para o caderno. É uma forma da gente fixar também um assunto. Então, a gente vai estar estudando. Depois, para transcrever, a gente precisa ler, né? E quando a gente está escrevendo, é uma terceira forma da gente fixar melhor o assunto. Então, de uma certa forma, a gente vai estar vendo o assunto 3 vezes, tá bom? Então, por isso que a gente vai fazer esse pequeno resumo, só com as partes importantes. Então, falando sobre esse alimento, né, que Deus nos deixou, a gente vai justamente para a cadeia alimentar, certo? Que é um processo que se acontece de um animal para outro, de um ser vivo para outro, onde um depende do outro para sobreviver através do alimento, tá certo? Então, vamos lá. 277. A gente vê aí, ó, duas imagens. Uma imagem mostra o fundo do mar, outra árvore mostra os mangues. Então aí a gente vê duas imagens importantes. São lugares onde esses animais habitam, os animais aquáticos, certo? Então aí nesse ambiente, muitas espécies de animais marinhos encontram alimento e abrigo entre as raízes das árvores, onde se escondem de predadores. Ali, as águas rasas e quase paradas favorecem a acumulação de matéria orgânica que chega dos rios e do mar. Aí, ó, nesse segundo parágrafo, onde a gente vai começar grande, vocês já marcam, começa a marcar do grande até o ponto final. Então,
Grande quantidade de seres vivos, como os fungos e bactérias, decompõem essa matéria orgânica e as partículas resultantes são aproveitadas como alimento por outros seres que lá vivem. Então, a gente já viu também isso na aula passada sobre fungos e bactérias. São chamados os animais, os bichozinhos, seres vivos decompositores. Por quê? Porque eles se alimentam de resto, de alimentos podres, que vão apodrecendo. Então, eles surgem justamente ali naquele alimento que se estragou, Então, eles sobrevivem daquele alimento, comem aquele alimento, e aí o que não serve mais, o que eles não se alimentam mais, muitas vezes outros animais vão lá e se alimentam deles, que são os animais detritivos, ok? Então, marquem aí. No terceiro parágrafo, vocês vão marcar todo o terceiro parágrafo, que diz assim: há uma grande diversidade de animais no manguezal, entre os quais peixes juvenis, camarões, siris, ostras, caranguejos e mariscos. Esses animais alimentam-se também de restos de folhas e caules de árvores, características do mangue, com raízes longas que em parte ficam fora da água, possibilitando a respiração da planta. Então a gente vê aí, tipos de animais que eles se alimentam dos restos, daquelas árvores que ficam ali nos mangues, ok? Também, viu, gente? Eles não só se alimentam disso, mas também. Eles se alimentam, tem bichos aqui que foi citado que se alimentam de restos também de animais, certo? Então, marca aí todo o terceiro parágrafo. O mangue é conhecido como berçário do mar, pois muitos peixes e outros seres vivos marinhos vão a esse ambiente de águas calmas e rasas e rico em alimentos para se produzir e para que seus filhotes ali se desenvolvam nos primeiros dias de vida. Então, tem muitos animais que também vão até o mangue para poder deixar muitas vezes os seus filhotes ali. E ali os filhotes vão se desenvolvendo até que eles consigam sair. Então, as relações de um ser vivo na cadeia alimentar. Qual é a relação que cada um tem dentro da cadeia alimentar? Então, aí, nessa paginazinha, já marca todo o primeiro parágrafo, que diz: em qualquer ambiente do planeta, os seres vivos estabelecem relações entre si para que possam se alimentar, reproduzir e ter abrigo. Essas relações são necessárias para a sobrevivência deles. Então, cada animal tem seu habitat, certo? Seu habitat. E aí, eles vão se alimentar de acordo com as espécies que vai existir ali naquele habitat. Se é um animal aquático, então eles vão se alimentar de restos de animais ou muitas vezes de plantas que ali tem. No caso, na água. Os animais que são terrestres se alimentam de acordo com o tipo de alimento terrestre, certo? Então, no segundo parágrafo, não precisa ir marcar, tá? Elas ficam mais claras quando pensamos na alimentação. Alguns seres produzem um próprio alimento. Quem é? Quem é o ser vivo que produz o seu próprio alimento? Tá fácil essa. E os demais se alimentam de outros seres vivos ou de seus restos. Assim se forma a cadeia alimentar, que é a representação da sequência em que os seres vivos servem de alimentos uns para os outros, sucessivamente. Então, marca aí nesse terceiro parágrafo. No início aqui, assim se forma a cadeia alimentar até esse ponto final, sucessivamente, tá? Então, como os seres vivos estabelecem uma relação entre si, para ter o seu próprio alimento, então um depende do outro, tá? Então aqui, a
a gente tem justamente essa cadeia alimentar, onde a gente tem a planta que serve de alimento para o garfanhoto que serve de alimento para o sabiá e o sabiá que serve de alimento para a águia, certo? Então, um depende do outro para sobreviver. Então, isso é chamado de cadeia alimentar. É essa relação que ele estabelece, né? Que eles estabelecem entre si, tá certo? Ok, então seres produtores. O que são seres produtores? São as plantas, então o primeiro parágrafo já pode marcar, que é o que eu vou ler agora. São as plantas que produzem seu alimento por meio da fotossíntese e constitui a base da cadeia alimentar. Gente, nesses seres produtores, o único ser vivo que vai ser produtor só vai ser a planta, mas nenhum outro ser vivo ele vai ser produtor, né? Eles não produzem o próprio alimento. Então, a gente sabe que é através do crescimento que a planta tem dela, ela produz o próprio alimento, que é através da fotossíntese, né? Esse processo acontece através da fotossíntese. Então, junta a água, que é retirada pela raiz e levada até as folhas, né? Com o gás carbônico, que aí fica em cima da folha, né? A folha absorve esse gás e junta a luz do sol. Então, esses três processos juntos formam o alimento da planta, que é a glicose, um tipo de alimento que serve para alimentação e assim a energia da planta. Então, a gente sabe que para a gente executar qualquer atividade, né, a gente precisa ter energia. Essa energia a gente só adquire se a gente se alimentar, certo? Então aí na fotossíntese o gás carbônico e a água são transformados em glicose, um tipo de açúcar utilizado pelas plantas como alimento, ou seja, como fonte de matéria e energia, que foi o que eu falei agora. Outros nutrientes necessários para a vida das plantas, como os sais minerais, são retirados do solo ou da água por meio das raízes. No último parágrafo aqui, ó, vocês marcam todo, que diz: nos ambientes aquáticos, a fotossíntese possibilita o desenvolvimento de águas que servem de alimento para peixes e outros animais aquáticos, tá certo? Então, aí, a planta, ela é considerado um ser produtor. Ela produz o próprio alimento. Vai ser o único ser vivo que produz o próprio alimento. Seres consumidores. O que são seres consumidores? O nome já diz, né? Consome. Agora, consome o quê? Então, marca o primeiro parágrafo, que diz: os seres vivos que não produzem seu próprio alimento são chamados na cadeia alimentar de consumidores. Então, vai consumir, né, o produto de outro ser vivo. Então, na cadeia alimentar, o ser vivo que se alimenta diretamente de seres produtores é chamado de consumidor primário. Consumidores secundários obtêm seu nutriente e energia alimentando-se de seres que são consumidores primários. Aí as cadeias alimentares podem ser grandes. Dessa forma, os animais que se alimentam de consumidores secundários são chamados de terciário e assim por diante. No exemplo a seguir, os sapos podem se alimentar para as serpentes, pode ser alimento para a serpente, certo? Que são consumidores terciários. Então aí falou um monte de coisa, né? Então assim, ó, a planta faz parte do grupo do produtor, porque produz o próprio alimento, e esses demais exemplos que eu dei aqui já fazem parte do consumidor. Por quê? Porque eles não produzem o próprio alimento. Para eles se manterem, eles precisam se alimentar de outro ser vivo, né? Que eu já falei aqui no início do vídeo para vocês, que um depende do outro, certo? Só que aí, ó, o garfanhoto, ele se alimenta diretamente da planta. Ele é o primeiro animal daqui dessa cadeia alimentar que vai se alimentar da planta. Os demais não se alimentam da planta, só que se alimenta aqui, viu, gente?
Existem outros animais que se alimentam da planta, mas aqui nesse exemplo, desse exemplo aqui que eu dei, o gafanhoto ele é o único que vai se alimentar da planta. Então ele vai ser chamado de consumidor primário. Por que primário? Porque ele vai ser o primeiro animal que vai se alimentar de outro. Quer dizer, o primeiro ser vivo que vai se alimentar de outro, certo? Já que o sabiá, ele se alimenta do gafanhoto, então ele já vai ser um consumidor terciário. Por quê? Porque ele aqui na regra já é o terceiro, ó. Primeiro e segundo ele já é o terceiro, então ele é chamado de consumidor terciário, e assim sucessivamente, tá bom? Terciário não, gente. Primário, secundário. Desculpa, corrigindo. Volta. Ele é um consumidor secundário. Terciário vai ser a águia, porque na ordem do consumidor, primeiro, segundo. Então, esse vai ser o consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, tá bom? Certo. E aí, para finalizar, vamos para a próxima página aqui, 280, que são os seres decompositores. Então, a gente já tinha visto lá, já tínhamos falado em outra aula sobre a decomposição e falamos também sobre os micro-organismos, que são, seres vivos que se alimentam, de restos de animais ou de produtos estragados. Então aí, seres decompositores. Então, todo o primeiro parágrafo vocês vão marcar, que diz o seguinte: todos os seres vivos, quando morrem, sofrem a ação do organismo decompositores, bactérias, fungos, tá bom? Como bactérias, já falei antes, bactérias e fungos. Estes organismos consomem os nutrientes armazenados nos restos de outros seres vivos, assim como em fezes de animais, folhas mortas, frutos e sementes. Então, assim, não esquecer, gente, que existe também as bactérias, os fungos, Bactérias não, os fungos, que eles são fungos que são bons, São bons para nossa imunidade, para o nosso corpo, E a gente viu lá na aula passada alguns exemplos desses fungos, certo? Então, a gente viu algumas matérias orgânicas, como por exemplo, aqui ó, tá vendo? São fungos, o cogumelo, aqui o cogumelo são fungos, tá? Então aí ó, só para fechar, os nutrientes que não são consumidos pelos decompositores se juntam ao solo e se tornam novamente disponíveis aos seres produtores. Assim, os nutrientes voltam à cadeia alimentar como nutrientes para os seres vivos, certo? Então, os restos de alimentos que não são aproveitados pelos seres decompositores, voltam através do solo ou através mesmo de comida para outros animais, certo? Bom, então a atividade de hoje, a gente já fez esse bate-papo, esse resumo, oral, falando, e aí vocês precisam juntar essas informações que eu pedi para marcar com marca-texto e fazer o resumozinho no caderno de vocês. Tia, vai precisar a atividade no livro? Agora não, certo? Na próxima aula a gente vai rever o assunto e aí a gente vai refazer. A gente vai, no caso, fazer a atividade, rever o conteúdo e fazer a atividade, tá bom? Assim, não esqueça o cabeçalho. Gente, cabeçalho, nome completo, E tem gente que nem nome tá colocando, então, por favor, nome completo. E coloca a página do assunto, certo? Então, qual é a página do assunto? Página 277 até 280. Resumo, certo? Cadeia alimentar. E aí, no final do resuminho de vocês, coloca lá a nossa integração bíblica, que fica em Gênesis 1, versículo 29 a 30.
Como a atividade vai ser no caderno, por favor, pega lá a Bíblia de vocês e escreve o versículo, tá? A gente só vai colocar aqui, ó, dessa forma abreviado, quando for no livro. Então, no livro aí, vocês já podem preencher dessa forma. Mas no caderno, vocês precisam escrever o versículo e depois colocar a página, tá bom? Então é isso, meus amores. Vamos para a próxima aula de hoje. Então, a gente vai agora para português.